Pessoal, hoje a gente está aqui em Mulungu, Ceará. Vim visitar aqui o meu amigo mestre Roberto Otocha. E aqui é o orquidário dele com várias variedades de labiata, Cattleya labiata. Certo? Hoje a gente vai ter aqui uma conversa com ele, ó. Labiata, pessoal, é essa orquídea aí, ó, muito perfumada, nativa do Ceará. Que o Roberto tem um projeto muito bacana que ele vai contar aqui pra gente esse projeto, falar um pouco da espécie, da pesquisa dele, tá certo? Olha aí o tanto, ó. Meu nome é Roberto Otocha, sou um naturalista científico do estado do Ceará, né? E trabalho na parte zoobotânica, né? Com catalogação de espécies, ecologia florestal, né? E de ecossistemas. E aqui nós estamos com uma proposta, né? Para virar um grande projeto para salvar a nossa orquídea rainha, né, Cattleya labiata, da grande ameaça que ela sofre hoje em toda a área de ocorrência do Brasil em estado natural, né, em decorrência do tráfico e supressão florestal, né, que os órgãos ambientais deveriam olhar com mais carinho, com mais atenção, né, com uma espécie bem representante do Brasil, né, do Nordeste, e que está numa escala muito ruim, né, de uma vulnerabilidade, por que não dizer ameaçada em várias áreas, e nós estamos tentando salvar bancos genéticos, né, dessa espécie para fazer um amplo programa de reintrodução, né. E aí, fora isso, a gente também trabalha com outras espécies que já merecem atenção, né. Mestre Roberto, e há quanto tempo você trabalha com pesquisa científica? Bem, mestre Marcelo Carvalho, né, meu amigo e colaborador incansável, maior estudioso científico das orquídeas, né. Com pesquisa científica, né, zoobotânica, fauna, flora, ambientes naturais, eu já trabalho há 45 anos, né, percorrendo o estado do Ceará todo, né. Eu trabalho só na parte Ceará, né? E com muita atenção nas zonas nobres, que a gente chama zonas de pesquisa nobres, que são nossas serras úmidas, e áreas remanescentes de caatinga, ainda, como se diz assim, num grau de conservação já bem elevado, que são áreas, pouquíssimas áreas, né? Hoje nossos ambientes naturais do estado do Ceará estão muito alterados, mas a gente ainda dá para a gente ter uma noção do que fora o Ceará no passado e do que é atualmente, né? Roberto, o que você acha que precisa fazer, o que precisa acontecer em prol dessa espécie emblemática, né, icônica, que é a Cattleya labiata, né? Que é considerada assim, uma das orquídeas mais bonitas do mundo, se não a mais bonita, e é uma espécie que ocorre aqui no estado, né? Inclusive aqui se fala que as melhores labiatas que já existiram vieram daqui, né? O que você acha que falta aí da parte do poder público ou até da sociedade civil para conservar essa espécie? Então, questão ambiental é uma questão assim que envolve vários fatores, né? Envolve fatores sociais, envolve economia, envolve uma série de coisas. As pessoas pensam que preservar o meio ambiente é simplesmente uma ilustração, uma mídia, uma fantasia, tal, e não é assim. Preservar o meio ambiente é uma questão de sobrevivência humana. Então, no que diz respeito a espécies em si,
no caso a labiata, a primeira coisa que necessita é o Estado resgatar, né, a sua atuação ambiental, né, porque nos últimos 16 anos houve um enfraquecimento, né, uma fragilidade muito grande em cima da nossa legislação ambiental, que, diga-se de passagem, é uma das melhores do Brasil, mas simplesmente foi negligenciada, tá? E isso cabe ao Estado, ao poder público, tá? Mas aí os municípios têm que participar também? Tem, mas o carro-chefe é o Estado. Essa história de querer colocar tudo na mão dos municípios, coitados, sem capacitação, sem infraestrutura para arcar com esse ônus, isso sim eu chamo de fantasia. Então isso tem que ser revisto, tá? Com adequações que precisam ser feitas na legislação, tá? Não adianta você ter uma legislação de xerifes que nós temos uma prova concreta de que isso não funcionou. Só fiscalização não funciona. O que funciona é a capacitação, a educação ambiental, a informação para as pessoas, tá? E bons projetos ambientais com parceria público-privada com o Estado. Então, no caso, Cattleya labiata, o que fizeram com essa planta? Hoje eles dizem que a planta não está ameaçada de extinção porque os orquidários têm Cattleya labiata. Sim, tem. Só que hoje é mínima a quantidade de Cattleya labiatas de sangue puro, porque foram totalmente utilizadas em cruzamentos com espécies exóticas. Hoje tem um festival de híbridos, tá? Diga-se de passagem, não sou contra nenhuma ação de floricultura, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem que se preservar os núcleos genéticos puros. Depois, os orquidários não têm procedência dessas plantas. Você não sabe se aquele núcleo que está naquele orquidário foi do Ceará, ou foi de Pernambuco, ou foi de Alagoas. Você não sabe, tá? Então, assim, evolutivamente, será que essa planta daqui do Ceará é a mesma de Alagoas? Se já estão separadas há milhares de anos por uma evolução que mudou por alterações climáticas, a fisionomia de ecossistemas do Ceará. Então, assim, precisa-se de muita pesquisa. E quem paga? Coloca isso na mão das universidades. Por que só as universidades? Por que não estações de pesquisa? Por que não desenvolvimento dessa planta a nível popular? Tá? As comunidades que moram nas áreas de ocorrência, por que elas não passaram a produzir isso? Porque não tem o dedo de capacitação do Estado. É esse papel, esse link que tem que ser compartilhado. Entendeste, Marcelo? Porque senão você não vai ter isso aí. Quer ver outro exemplo? A pesquisa. Tá? Eu estou diante do maior orquidólogo do estado do Ceará. Tá? Você, meu amigo Marcelo Carvalho. Qual foi o incentivo que houve até hoje para se desenvolver uma pesquisa ampla, tá? Séria, com orquídeas? Nós não temos. Mas a universidade pode fazer isso. Tudo se joga nas costas da universidade e a gente sabe muito bem que ela sozinha não funciona. Tá? Não funciona. Pesquisa pode ser feita por quem quer pesquisar. E deve ser feita assim. Então, para tirar a labiata desse quadro, tem que ser feito, é o que eu estou propondo, um grande projeto chamado Cattleya labiata, para a gente reproduzir essa espécie de acordo com a genética delas, né? Quer dizer, fazer uma variabilidade genética, porque ela já está numa situação muito grave, populações minúsculas na natureza, e essas populações com o gene, o sangue unificado, que já está gerando problemas em vários setores para essa planta. Tá? Então é isso aí. Mestre Roberto, e aqui no seu orquidário, quais são as variedades de Cattleya labiata que você cultiva aqui? Sim, Marcelo.
variedades catalogadas, né, nós temos hoje entre 14 e 15 no Brasil, mas algumas foram feitas por cruzamentos de plantas puras, né? Então fizeram outras cores. Eu aqui no orquidário eu tenho as variedades que foram encontradas na natureza, né? Ou seja, as variedades naturais que a gente chama, né? Não tem problema nenhum com as feitas de cruzamento, porque na natureza mesmo elas se cruzam, né? Então eu tenho aqui a moena, né? Essa daqui, que é uma semi-alba, né? Quer dizer, ela não é totalmente alba, porque ela tem um labelo rosado. Tenho a semi-alba típica, né? Com labelo vináceo ou rosado. Tenho o tipo, que é aquela ali, que é o padrão, né? Quer dizer, mais encontrado na natureza, né? Que é essa daqui. E dentro da tipo existem variantes, né? Que essa daqui é a tipo clássica e tipo que você pode vir aqui e ver com labelos estriados, né? Quer dizer, que a gente chama de estriata, né? Certo? Que são essas estrias. E tenho rubras, né? Que são as mais vermelhas possível, né? Com labelo, com laterais bem sem característica de branco algum. Tenho alba, que não estão floridas agora, que é completamente branca, né? Com nuances em amarelado no centro. E tenho cerúlea, que também não está florida, tá? E assim, outras variedades a gente está tentando conseguir, né, para diversificar ao máximo e fazer cruzamentos em laboratório, né, produzir em laboratório para que elas possam ser reintroduzidas na natureza em zonas preservadas, né, unidades de conservação, sítios de pessoas que querem preservar, para essa planta não sair da nossa biodiversidade, né? Aqui no Ceará, Roberto, quais eram os locais assim que historicamente a gente sabe que elas ocorriam, as Cattleya labiata? Sim, eu considero, com anos de pesquisa e até em outros estados, percorrendo as zonas de ocorrência de labiata, eu tirei uma conclusão que, assim, não sei se é uma coisa de certeza de 100%, mas eu acredito que a Serra de Uruburetama, o maciço de Uruburetama no Ceará, é a zona de maior expressividade de ocorrência de labiatas, tá? Isso no mundo, tá? Então, a Serra de Uruburetama eu conheci há 40, 50 anos atrás, para não dizer, ser mais preciso, era uma floresta que você tinha labiata em todas as árvores, era impressionante, né? E outras zonas de ocorrência significativas do estado do Ceará era a Serra de Maranguape e Serra da Meruoca. Porém, essa planta ela começou a colonizar outras áreas, tá? Então a gente tem uma extensão de colonização no maciço de Uruburetama ali, estendendo-se para o Itapajé. Nós temos uma extensão, uma pequena extensão na Ibiapaba. Nós tínhamos uma pequena extensão na Serra de Ubaturité. Então, o que a gente chama de recolonização, né? Quer dizer, as espécies vão se dispersando no passado dos anos, né? Não chegaram nessas zonas assim a uma população como Uruburetama, porque talvez não tenha sido até tempo e condições, tá, físicas, né, propícias para uma expansão em grande escala como Uruburetama. Uruburetama não é a nível de influência do mar, está a 30 km em linha reta, então ela sofre uma umidade muito maior. Depois, quem estudou os polinizadores de Uruburetama? Tá? Quem estudou os polinizadores de labiata no estado do Ceará? Todo esse complexo tem que ser visto, estudado e publicado. E não só publicado nas academias de ciência,
Tá? Essa história de ciência, de academia, para mim isso tem que ser banido. A ciência tem que virar ciência popular, conhecimento popular. Isso tem que ir para revistinhas, na banca de revistas, se ainda existir, e se não for, tem que ir para a internet, trabalhos populares. É o que eu acho muito bacana o trabalho das associações terem um boletim. Né? A CEL tem um boletim, a nova associação Secob está também publicando, mas isso tem que se difundir muito mais. Né? As pessoas têm que conhecer nossa biodiversidade. Muitas vezes você quer salvar o leão e esquece que a labiata é tão importante quanto ele está aqui para a gente. Né? Essa espécie ela tem alguma viabilidade econômica? Roberto? Sim. Porque já é uma das espécies mais cultivadas no mundo, né? Sim. Agora, talvez dentro da área de ocorrência dela, como aqui no Ceará, ela seja subaproveitada, né? Não se tira muito pouco, né? Porque aqui, no caso, o que foi que deu dinheiro com labiata foi extrair as plantas da natureza há um tempo atrás, né? No passado. De forma que não era sustentável, né? Mas de forma sustentável, qual é a viabilidade econômica dessa espécie? Pois é, então assim, essa parte de economia, por isso que eu digo, o meio ambiente está intimamente ligado com a economia. Existe um problema crônico, né, no Ceará, que chama-se cultivo da ignorância, né? Porque a labiata é uma planta nossa, né? Quer dizer, que foi extraída às carradas, né, que gerou muito lucro para o tráfico, inclusive internacional, tá? Que até hoje tem catadores internacionais que ficam procurando variedades novas de labiata na natureza e pagam fortunas. Tá? E se você for para a Alemanha, para a Holanda, para a Áustria, para vários países, vários orquidários, grandes orquidários do mundo, a labiata continua sendo a orquídea mais cultivada. E sem contar que agora a nova versão labiata híbrida, ela está servindo para produzir mais de 7.000 cores de orquídeas com sangue labiata. Tá? Então ela movimenta uma economia de bilhões no mundo inteiro, tá? E a gente tendo 15 variedades de labiatas, tá? Será que esse mercado não está aberto? Quem tiver labiata produzida para vender, florida, vende. E essa economia tem que chegar a nível das zonas de ocorrência. O nativo daquela zona tem que ter orquidário, produzir essa planta no local, não ficar arrancando da natureza. Mas esse link tem que ser feito com parceria incondicional do Estado. É onde isso nunca aconteceu. Tá? Nós já tentamos diversas vezes fazer essa junção, mas há uma resistência muito grande, por N fatores, eu sei lá, mas que isso tem que ser quebrado. É o que a gente quer fazer isso daqui para frente. Né? Cada governo que muda, cada ideia diferente, esperamos que um dia alguém se atente para isso. Nós fazemos nossa parte.